Olá, meus amigos. Vamos ter mais um momento de reflexão, um momento do projeto Comunhão no Lar. Esses momentos em que nos apartamos um pouco das nossas dificuldades bobas, das nossas preocupações cotidianas, tentamos nos elevar e tentamos começar a nos aproximar um pouco mais através da reflexão das leis divinas. Hoje eu escolhi um livro muito especial chamado Vinha de Luz. É de uma coleção chamada Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ver em cada página desses livros mensagens profundas que precisam ser lidas, ser refletidas e ser digeridas. No início de cada mensagem há sempre uma citação evangélica. A mensagem que eu escolhi é de número 114, que se chama O Quadro Negro. A citação dessa mensagem está em João, no capítulo 16, item 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus. E aí nós vamos ver o que Emmanuel traz para nós. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre seus companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e de vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, do entendimento e do perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores
benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro, que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Eu acho essa mensagem, são tantas maravilhosas, mas eu acho essa muito especial. Lembrar para as pessoas mais novas, não é? O que era o quadro negro. Era um quadro de cor negra ou de cor verde escura, que era colocado nas paredes das salas de aula, e nele os professores, às vezes os alunos, quando solicitados, escreviam com material branco, com o giz branco. Ali, na hora da prova, se chamava cada aluno, quando a prova era individual, para gravar naquele quadro o que teria aprendido, o que ainda não teria aprendido, o que precisava de reforço. Emmanuel usa essa imagem do quadro negro, como era genericamente chamado, para nos lembrar que também nós, num belo dia, no dia em que voltarmos ao mundo espiritual, nos apresentaremos para escrever no quadro negro. Ele lembra ali que nessa hora nós não teremos mais a possibilidade de colar, como se falava, não teríamos mais a possibilidade de copiar a resposta certa de algum amigo. Não, lá nós não teremos essa possibilidade, mas teremos sempre, sim, a possibilidade de ser ajudados, amparados, acolhidos pelos nossos mentores espirituais, que fazem esse serviço conosco há muitas encarnações, que fazem todo esse trabalho de amparo quando estamos encarnados e farão também na próxima volta ao mundo espiritual. Mas é importante, e Emmanuel nos lembra, que começando a refletir sobre isso, nos tornemos alunos mais bem aplicados. Alunos mais bem aplicados do nosso Mestre Jesus são alunos que entendem a necessidade de tirar de si qualquer discurso de ódio, qualquer vontade de competir, qualquer vontade de destruir ou de fazer mal, seja a quem for. Lembra Emmanuel também que aqui, nesse mundo material, nesse mundo de ilusões, nós muitas vezes podemos escamotear, esconder os nossos maus atos, os nossos maus pensamentos, os nossos sentimentos de vibração negativa. Na hora que estivermos à frente do quadro negro no mundo espiritual, isso não será possível. Nos apresentaremos tal qual estivermos. E nosso querido Chico Xavier, em certa oportunidade, depois de psicografar a mais ou menos 2.000 espíritos das mais diferentes situações espirituais, foi perguntado se havia alguma queixa mais recorrente, se esses espíritos se queixavam de algo que era muito comum a quase todos. E Chico disse que a maioria deles se queixava pelo tempo que perderam. Era comum repetirem: "Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse, eu certamente teria feito melhor.
Ah, se eu soubesse, eu teria aproveitado o tempo que estava na terra para me reconciliar com tudo e com todos. Ah, se eu soubesse, eu teria brigado muito menos, eu teria perdoado muito mais. Ah, se eu soubesse, eu não daria importância a tantas coisas que me desgastavam, que desgastavam as pessoas que viviam comigo e que agora vejo que não têm a menor importância. Ah, se eu soubesse, teria aproveitado o tempo aqui na terra para quebrar meu coração ainda tão endurecido, fazendo com que se tornasse um coração compassivo. Um coração compassivo é um coração brando e pacífico. É um coração que a ninguém discrimina, que a ninguém maltrata, é um coração que a todos acolhe, sem pensar na aparência, sem pensar no nível educacional, sem pensar na situação em que vivem. O coração doce acolhe a tudo e a todos, porque sabe com muita certeza de que tudo e todos fazem parte da criação divina. Como criaturas divinas, todos precisam ser acolhidos, recebidos com amor, com calma, em qualquer que seja a situação. Quando estivermos lá e nos for magneticamente solicitado que nos mostremos, é isso que vai importar. Nos apresentaremos não como imaginamos, nos apresentaremos no exato estado em que estivermos. E para não sofrermos o que nosso querido Chico Xavier chamava de arrependimento tardio, nós agora aproveitamos o tempo. Esse grande remédio divino, o tempo. Nós vamos agora, pegando o nosso quadro negro espiritual, vamos vendo, vamos lendo com clareza tudo o que há nele escrito e vamos tentando apagar o que não serve, o que não vibra amor, o que não ajuda. Vamos apagando e é possível e é preciso apagar essas tristes marcas com a caridade. O amor cobre a multidão de pecados. Aproveitamos, pegamos nossa borrachinha espiritual, lemos com sinceridade, com profundidade, o que temos no nosso quadro espiritual, vamos apagando o que há de ruim e vamos reescrevendo um novo texto. Um texto agora guiado pela luz de nosso Senhor. Um texto agora cheio de amor, de benevolência e de perdão. Um texto que se abre a toda criatura humana, sabendo que o grande foco é a nossa melhora íntima. Entendendo que todas as experiências que nos chegam são essas provas, cujo professor é nosso Mestre Jesus, cujo grande mentor é Deus, nosso Pai misericordioso. Começamos agora a traçar novas linhas. Fazemos agora exercícios de caligrafia,
não aquela caligrafia tradicional e ultrapassada, mas a caligrafia espiritual. Procuramos agora traçar novas linhas, novas frases, novos textos para apresentá-los nesse quadro negro. São textos que vão se aformoseando, são textos que vão deixando a violência, a competição, o preconceito de lado, e são textos que vão sendo trazidos nessa nossa melhora espiritual para termos muito melhores. São textos que vão, apesar de nossas dificuldades, se iluminando. São textos que vão ser o nosso testemunho na próxima volta ao mundo espiritual, textos que vão falar de amor, de acolhimento e de superação individual. Nesse momento, não poderemos encontrar outros livros para copiá-los. Não poderemos. Nesse momento, nós não poderemos nos socorrer de nada fora do nosso íntimo. Então, sabedores do que somos hoje, sabedores da imensa benevolência divina, sabedores que o uso do livre-arbítrio que fazemos hoje está determinando o nosso futuro, nós temos muito mais condições de praticar a caligrafia espiritual. Traçar linhas, traçar letras retas, traçar linhas belas, traçar textos bons de serem lidos, bons de serem sentidos. Que nós todos comecemos a pensar, a refletir sobre o que temos dentro de nós, o que temos nesse nosso quadro espiritual. Na Terra, nesse mundo ainda de provas e expiações, onde a ilusão, onde a aparência muitas vezes vigora, nós normalmente escamoteamos, muitas vezes até para nós, o que realmente sentimos. Mas foram os espíritos de luz, foi Sócrates, muito antes do Cristo, que nos disse e que vem sendo repetido: conhece-te a ti mesmo. É preciso fazer um exame calmo, tranquilo, detalhado, coerente do que está em nós e que nós não vamos querer apresentar no quadro negro espiritual. Usar o tempo, o remédio divino para essas mudanças. Começar com o bom ânimo tão recomendado por João, para que possamos, a partir de agora, traçar novos itinerários, itinerários que vão se aformoseando, itinerários que vão se adocicando na medida em que vamos nos afastando de pensamentos, sentimentos e ações contrários à caridade. A caridade é essa bandeira que um dia, mais evoluídos, unirá toda a criação divina. Que nos esforcemos para que esse nosso quadro possa ser iluminado. Nós temos todas as ferramentas para o trabalho que precisa ser feito. Que comecemos agora, de forma consciente, a trabalhar essas virtudes
que precisam crescer, que precisam ser alimentadas no nosso íntimo, transbordadas do nosso eu para todas as criaturas encarnadas e desencarnadas que vivem hoje conosco sobre a Terra. Que lembremos desse momento. Mas mais do que lembrar desse momento que chegará para todos nós, aproveitar esse outro momento, o talismã divino, o momento que passa agora, para não nos arrependermos depois. Benditos pela doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade, nós temos todas as condições de aproveitar. Que Deus nos ilumine, que cada um de nós possa ter a mínima certeza que na próxima volta ao mundo espiritual apresentará um quadro em que vai humildemente apresentar ao mentor de cada um, com muita gratidão, porque dessa vez estamos escrevendo, sabendo que o que viemos fazer aqui é aumentar a nossa luz íntima. Que Jesus nos abençoe, Ele sempre nos abençoa, mas que nós possamos nos abrir para receber essas bênçãos e que elas sejam espalhadas pelo nosso lar, pelos lares da vizinhança e pelas pessoas que terão contato conosco. Tracemos novos itinerários, limpemos o nosso quadro e o preenchamos a partir de agora, com letras luminosas. Muito obrigada, graças a Deus, que Deus nos abençoe.